Paula Prandini, tudo bem? Tudo bom aí contigo? Tudo certo. Bom, seja bem-vinda aí, né, nesse quadro dentro do nosso projeto Sobreviver. Muito obrigada pelo convite. E vamos começar aí falando sobre educomunicação, né, onde nós nos conhecemos lá no curso na ECA, e que era bem interessante, inclusive muita gente viu que ali era um início, né, era uma renovação. Fala um pouco para a gente do que é a educomunicação. Bom, a educomunicação a gente costuma dizer que é um paradigma, né? Que é uma área que vai se pensar enquanto uma terceira via a partir da interseccionalidade entre os campos da educação e da comunicação. Então, a gente entende a educomunicação como esse casamento, né, dessas duas áreas que vai acabar gerando esse novo paradigma em que, por exemplo, a gente pode, né, refletir sobre a área da educação a partir da comunicação, com leitura crítica dos meios de comunicação, estabelecendo projetos pedagógicos dentro das escolas que se utilizam das mídias, dentro de uma perspectiva mais voltada, né, mais focada no que a gente também vai chamar de media information, media literacy, ou até mesmo dentro desses valores da educomunicação, a gente também traz o protagonismo infanto-juvenil, né, como uma questão muito importante para a área da comunicação, e também a liberdade de expressão, né? Então, e a democratização dos meios de comunicação também. É uma outra bandeira, vamos dizer assim, que a gente acaba também levantando, entendendo sempre como meta as transformações sociais. Resumidamente, obviamente, né, aqui eu acho que a gente dá um pouco de um princípio da coisa, mas eu já faria, inclusive, uma sugestão, né, para quem quer conhecer mais sobre educomunicação, conhecer o trabalho da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação, que é a ABPEDUCOM, da qual eu sou sócia fundadora e estou como diretora cultural, e dentro do site da ABPEDUCOM, das redes sociais da ABP, a gente busca, né, sempre circular muitas informações, cursos, publicações que se debruçam sobre os estudos, a pesquisa e também projetos, né, práticos de Sim. educomunicação. Bacana. E também tem um outro projeto que você participa, né, que é o Afroeducação, né? Comenta pra gente um pouco desse projeto que é super importante, eu gostei muito, né? Sim, sim, a afroeducação está totalmente também alinhada, né, aos princípios da educomunicação, porque a afroeducação ela surge em 2008, enquanto um negócio social que vai né, passar a atingir diferentes, né, vai perfazer diferentes estratégias para, como a gente costuma dizer, tirar a lei 10.639 do papel, que é essa lei que foi aprovada em 2003 e que trouxe a obrigatoriedade dos estudos das histórias e culturas africanas e afro-brasileiras nas escolas, né, do nosso país. E a gente, então, tem como missão na Afroeducação não só promover formação continuada para a aplicação dessa legislação dentro das escolas, mas também trabalhamos na produção de conteúdos, também de publicações. Só vamos comentar um pouco mais dessa legislação para as pessoas entenderem melhor essa parte específica, Paula. Essa é uma lei federal, né, que foi aprovada em 2003 no Brasil, no primeiro mandato do governo Lula, e dentro dessa legislação a gente tem ali algumas premissas, né, que são discutidas não só no texto da lei, mas também no parecer que foi organizado pelo Ministério da Educação em 2004, de autoria da professora Petronília Beatriz Gonçalves, e ali a gente estabelece, né, ali é estabelecida essa obrigatoriedade desse estudo das histórias e culturas africanas e afro-brasileiras nas escolas, não enquanto uma nova disciplina, mas enquanto componentes transversais, né? Então, aula de matemática, aula de língua portuguesa, aula História, de enfim. geografia, de ciências, precisam trazer esses temas também. Em 2014, falando também nessa linha do Afroeducação, teve um projeto importante
que foi o projeto Carolinas, né? Que você e outras professoras, outras escritoras se envolveram e ficou um resultado magnífico, né? Fala pra gente um pouquinho de como que foi esse também, Paulo. Sim, o projeto, o livro Carolinas, ele foi um material que foi publicado a partir de todo um caminho que nós desenvolvemos na Afroeducação em torno de uma pesquisa sobre a vida e a obra da escritora negra brasileira chamada Carolina Maria de Jesus. E nós temos um projeto, né, acabamos iniciando em 2010 um projeto em torno dessa literatura de Carolina, tendo a filha da Carolina, né, a Vera Eunice, enquanto uma pessoa que fez parte, né, da nossa equipe para o projeto. E ali a gente iniciou com um projeto que era formado por saraus literários, por uma exposição de fotografias em torno dessa obra, né, desse legado que a Carolina nos deixou. Vamos só lembrar aí a Carolina, que era uma catadora, né, que passava o dia trabalhando e ela escrevia durante a noite ainda, né? Tinha toda a questão doméstica, os filhos e tal, e escrevia durante a noite, né? Sim, sim. É uma escritora que realmente demarca, né, na literatura dela, as questões das desigualdades que ela sofria, né, enquanto mulher negra periférica, mãe solo, né, de 3 filhos, que catava papel, né, trabalhava com reciclagem para poder dar conta ali do pão, né, de cada dia, mas que tinha um amor pela escrita muito grande e que, apesar de ter estudado até a 2ª série do ensino fundamental, então era praticamente considerada semi-alfabetizada, tinha uma literacia muito grande porque ela lia muito, né? E a partir dessa riqueza de leitura, ela também passou a escrever muito porque gostava. E a gente tem, inclusive, além dos 5, hoje já são mais, mas ela publicou 5 livros em vida, e depois foram publicados mais alguns já póstumos, né? De lá para cá. Ela morreu em 1977. E o primeiro livro dela é lançado em 1960, que é o Quarto Despejo, Diário de uma Favelada, que é vendido, na época, quase como um boom literário, porque no ano de publicação dele, ele foi vendido por mais de 100 mil pessoas, né, adquiriram esse livro. Então, foi um boom, de fato. Ela se tornou muito famosa, muito reconhecida, mas, no entanto, acaba morrendo fazendo a mesma atividade que ela fazia antes de se tornar escritora, que era catar papel, né? E já tendo, inclusive, muita dificuldade de fazer isso, porque as pessoas a reconheciam, às vezes, da televisão e tal, porque ela chegou aí para a televisão, ela chegou a gravar um disco, chegou a escrever peças de teatro, e aí ela já tinha dificuldade, porque as pessoas se sentiam muito mal de ter que colaborar com essa atividade, né? Dela, quando a reconheciam. Então, esse trabalho todo que a gente fez na Afroeducação foi para buscar enaltecer não só esse legado de Carolina, mas também das mulheres negras catadoras dos dias de hoje, né, na cidade de São Paulo. E aí, em 2014, a gente lança esse material, esse livro, que é um livro que traz um compilado que a gente chama de retratos, né, e histórias de vida dessas mulheres, retratos que foram fotografados pelo fotógrafo Diego Balbino e textos meus em que eu trago, né, algumas dessas histórias, destaques de algumas dessas mulheres, para que a gente mostre, inclusive, a importância, né, dessas mulheres para a dinâmica social da nossa vida numa cidade, numa megalópole como de São Paulo, que se não fossem elas, a gente estaria aí provavelmente imerso, né, em muito lixo, que se não tiver esse tipo de trabalho, nós não teríamos saída, né? Seríamos engolidos por essas montanhas de lixo que a gente produz todos os dias, né, na cidade. Hoje nós encontramos esse livro hoje, ele continua à venda, o Carolinas. Ele continua à venda, ele está, na verdade, já assim, eu tenho, acho que nem 10 exemplares, e nós não temos uma nova tiragem, então ele está, assim, bem mesmo acabando, mas a gente costuma fazer a venda para quem nos procura, né, nesse momento, porque já não conseguiríamos ter fôlego para fazer eventos, como ele foi publicado em 2014, né, nesses anos a gente acabou comercializando, e outra também que 20% da tiragem inicial nós fizemos
fizemos a distribuição gratuita para escolas, centros culturais, bibliotecas da cidade. Então, nem toda essa tiragem foi comercializada, né? Mas ainda tem alguns aqui que dá para a gente, né, compartilhar e fazer essa comercialização. E Paula, falando em compartilhar, né? Hoje, com essa questão, o mundo digital, né? Então, comenta com a gente aí, como você vê esse fator cultural e educacional, né? Como é que as pessoas estão conseguindo receber esses conteúdos, como esses conteúdos estão sendo trabalhados do seu ponto de vista? Eu acho que é um grande desafio, né? A gente consegue ultrapassar algumas fronteiras e transformar essas fronteiras em pontes a partir dessa dinâmica digital, e eu acho que isso é muito benéfico. Não é à toa que, por exemplo, nesse momento eu falo a partir de Moçambique, né? Eu estou em Maputo e a gente consegue ter esse diálogo exatamente por conta da tecnologia. Eu não sabia. Isso é muito benéfico, né? E eu falo daqui porque vim para cá para desenvolver parte da minha pesquisa, o meu doutorado na Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicações e Artes, e ali eu trago 2 estudos de caso, né, para refletir sobre o impacto da branquitude nos currículos educacionais da África do Sul e também daqui de Moçambique. Então, nesse momento eu me encontro aqui, e aí, enfim, estamos aqui conectados, né? Conseguimos estar próximos, né? Mesmo que não fisicamente. Então, eu até costumo dizer, nós não estamos vivenciando o isolamento social, nós estamos vivenciando o isolamento físico, né? Porque as sociabilidades estão aí e elas estão acontecendo em outros formatos, mas elas estão acontecendo. E enquanto educomunicador, eu acho que isso é bastante rico e acho que a gente tem a chance, inclusive, de estabelecer novos modos, né, de ser e estar no mundo que estão sendo possíveis a partir dessas dinâmicas. E, sem dúvida alguma, há as limitações e há os desafios, porque também falamos de um mundo que, por mais que seja globalizado e que as tecnologias estejam razoavelmente disponíveis, elas ainda não chegam em todas as casas, elas ainda não chegam em todas as pessoas, né? Então, ainda conseguimos observar a partir disso como que as desigualdades atingem as nossas vidas. E eu acredito que essa dinâmica que a gente tem vivido também tem acentuado esse retrato, né, das desigualdades sociais, tanto no Brasil como fora do Brasil também. E fala um pouquinho você comentou agora, né, sobre o seu doutorado, mas fala os seus próximos projetos aí relacionados a essa área específica que você trabalha. Então, a gente tem feito, né, desde o início da pandemia, praticamente desde o início da pandemia, a gente tem feito na Afroeducação um programa também online, chamado Diálogos para Não Passar em Branco, em que a gente faz essa provocação, né, semanalmente, a gente promove uma reflexão em torno, né, dos aspectos desses privilégios, do que é ser branco, né, na sociedade, o que isso significa, como que a gente de fato pode ser antirracista, né? Como fazer disso uma luta diária, porque é onde eu me enquadro, né? Eu sou uma mulher branca que busco fazer uma crítica à minha própria branquitude, onde quer que eu esteja, e mais especificamente nos últimos 15 anos, quando eu passo, né, de fato, a pesquisar e atuar dentro desses temas. E aí, por isso, acho que esse é um ótimo projeto para que vocês possam acompanhar, né? Fica aqui o convite. Toda sexta-feira a gente tem essa live ao meio-dia, no horário daí do Brasil. A gente transmite via Facebook da Afroeducação, mas depois as lives também são disponibilizadas no nosso canal do YouTube e também no IGTV do Instagram da Afroeducação. Então, hoje é sexta-feira, a gente já teve, né, o programa de hoje. Sexta-feira que vem estaremos lá novamente nesse mesmo horário. Legal. Paula, obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. Vamos aí, né, continuar em contato, fazendo coisas boas juntos. Exatamente. Grande abraço. Obrigada, tchau, tchau.